Então, quando falamos sobre a ditadura e o controle motor, já falei sobre o que? Necessidades. As nossas necessidades orgânicas, necessidades entre instituições ou distinções ou algo respectivo ligado aos lipídios, proteínas, triglicerídeos, HDL, LDL, nos traz transportes diferenciados. Eu sei que é lógico, quando estudamos potencial de ação, sabemos que esses processos que ocorrem entre o link, entre o leque positivo, link, o acetilcolina e o processo que ocorre entre a contração muscular. Há momentos ascendentes em milésimos de segundos para acontecer movimentos que eu faço aqui. Entre segundos, ocorre o quê? Potencial de ação ocorreu. Ali depois o que ocorre? Entre a contração com o cálcio e os minerais que ocorreram. Esse processo de reversibilidade nos traz o quê? Em busca de sintonias, óperas para a via das minhas vias aferentes e eferentes para acontecer um gesto motor, um bíceps. Movimentar um bíceps, o outro. Esses movimentos, nós falamos, são movimentos sinestésicos, ou seja, movimentos óperos, que eu coloco como ópero, que é um movimento que traz harmonia entre o músculo contrário, que ele vai harmonizar o campo ópero do outro músculo. Por exemplo, o tríceps vai ser um movimento ópero do bíceps. Isso nos traz uma expressão entre o corpo e as nossas próprias faculdades relacionado aos símbolos. Quando eu resgato os campos anexos ligados à força e o estímulo e a sobrecarga típica, local e a sua magnitude e as extremidades diretivas, nos traz as ordens e progressos ligados à corporeidade, a dimensão das etapas e ordem e desordens entre os sentidos. Aonde é um sentido, há um pensar. Aonde é um pensar, há uma autonomia. E aonde há uma autonomia, pode haver construções e desconstruções de aprendizado. Se eu estagnei até o local e fiquei logo percebi existir que eu sou o melhor entre os melhores, isso nos traz uma excelência que eu sou menor. Porque eu busquei tanto para ser tão mestre, doutor e pós-doutora, que nos traz a descer mais profundidade, porque vai haver mais cobrança. Isso não é questões de tempo de reação à gravidade, de Newton, que eu falei, entre os discípulos de Albert Einstein, que ele demonstra os campos de equações e composições de erros. Mas olha só, veja bem, entre a algeometria, entre a assimetria, entre a física, entre a matemática, um erro que o Albert Einstein fez sobre a equação nuclear, sobre os campos físicos quânticos que ocorrem entre a expressão o corpo falado, o corpo e as suas magnitudes, entre a visão e contemplação, entre a sua complexidade e totalidade. Nós tocamos em conclusões. O corpo ele tem seus enigmas. E entre o corpo é uma pesquisa. E entre os campos oficializados, que o corpo e a sua sobrevivência, entre esperanças, entre experiências. É o John Locke, entre experiências, é só sentir. Um campo empírico, só sentir e agir. E o outro, os Roger, né, que fala, é a liberdade. Mas liberdade eu tenho que pensar bastante para ter liberdade. Porque é lógico que em qualquer lugar que eu vou tem uma regra adaptada. Uma comunidade, um quarteirão, uma esquina analítica. Então, para a pessoa ter uma liberdade de estado de moral e essa ação comunicativa, é muito difícil. Mas não é impossível. Ok? Então, isso traz preocupações críticas que dedicam a reiterar institutos e quantificar teses, ou dissertações ou monografias. Esse dilema entre abril com portas, um edema muito grande entre violência. E ficou uma moralidade singular muito grande, universal,
que está extrapolando e expressando no mundo todo. Levar a sério a disciplina, ok. Se a vida pessoal do seu professor ou professora tem os seus problemas, tenta buscar os meios científicos e olhar a história deles. Os meios artísticos, Michelangelo, Leonardo da Vinci, filósofos, homens que morreram, missões, ou seja, e etc. Nessa dimensão ligada ao campo Cronos, nos traz a resgatar entre o pensamento passado, presente e futuro. Essa mesa que nos traz entre interpretações e pesquisas analíticas. É lógico que nós olhamos entre a década de 90, os campos óperos, as mixagens, os meios acústicos, a tecnologia, as tendências. O que eu quero dizer, entre todos os campos que intercalam a educação física, não acreditam na educação física intelectual, mas acreditam na educação física polivalente, ou seja, ela é policiada, equivalente a todas as disciplinas, mas não tem um valor sequer no mestrado aqui na Terra Capixaba, são poucos. O mestrado, desde a década de 50 ou 40, entre grades curriculares, há um restaurante entre sabores, um paladar intelectual que está bloqueando. Eu não sei se é nerds, eu não sei se é a pessoa que gosta de fazer aula, eu não sei se é a prática que denomina, eu não sei se é a teoria que houve ameaças, mas há um trauma tão grande que está ligado aos movimentos, e principalmente movimentos ligados ao quê? A trilha da fé. Ó, caminhadas que tem, marcha para Deus, né? Ou seja, para Deus, ou seja, o próprio Deus que vocês vão buscar a cada dia. Trilha lá Anchieta, Palácio Anchieta, também onde estou fazendo um curso de teatro ali, José de Anchieta. Então, são fatos importantes, raízes na realidade socialista. Quando eu falo sobre realismo, eu não tenho como falar sobre, ou seja, teias literárias brasileiras, e principalmente o teatro. O teatro vai trazer o realismo e vai trazer o que está acontecendo na expressão falada e que está falando entre fatos e pontes ou ilhas entre visões e concepções, descobertas, conquistas, negros, mulatos, pardos, brancos. As diferenças procedentes nos traz uma mistura, e essa mistura nos traz uma heteronomia, ou nos traz o egocentrismo ou o geocentrismo, ou etnocentrismo, ligado a uma raça impotente ou potente, porque uma raça impotente é a raça pura. Agora, a raça potente é aquela que é diversificada. Sabe se diversificar, se adaptar, se ajustar no Polo Norte, na sua linguagem e sociabilidade. Nos dá um conceito entre a dimensão entre grupos, sociedades, público-alvo, apresentações, justificativas e projetos. E sustentabilidades que vão trazer o que? Relacionamentos ligados ao corpo, à mente. Ou seja, alinhamentos e realinhamentos ligados ao corpo e à mente, para ver um controle entre eferente e ascendente, entre unidades motoras. Ou seja, nos traz um time motor, ou seja, quando há uma atrofia, uma hipertrofia, nos traz o que? Disparidades, né? Que vai disparar vários fatores ligados também, ou seja, ao nervo, aos campos neuróticos, a disparidade muito grande, né? Tem vários dispositivos aí no smartphone. O smartphone tem vários dispositivos. Nos traz o que? Sinapses, né? Neurônios, neuromotores. Mas tem a haver um controle entre a mente, o corpo, né? E o campo